Altíssimo nível hoje, galera, aqui com o sensei Marco Silva, faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, atleta de nível internacional, qual eu tive a honra de participar de uma preparação Campeonato Mundial Master 2003, sensei. 2003. 2003 foi quando a gente se conheceu, eu vou pedir depois para ele contar essa história. E de lá pra cá, 20 anos se passaram e o cara tá no auge. É quase 1,90 m, 110 quilos, pura massa muscular, 55 anos. 55. Mestre, grande prazer em ter você aí. Eu vou passar rapidamente aqui os nossos apoiadores aqui. Mundo dos Suplementos hoje mandou pra gente aqui uma vitamina aqui, suquinho de laranja, minerais quelados, vitaminas, aminoácidos, nutrientes anti-inflamatórios. Suplementação hoje permite pra gente isso, né, galera? Era uma coisa que a gente não tinha lá pra trás, né, sensei? Era um negócio difícil, inacessível, caro. Eu lembro de eu viajando pros Estados Unidos, moleque, e voltava naquelas GNC pirado, com aquela... A gente voltava pro Brasil, só tinha uma albumina, uma caseinato. GNC era um passeio. E aí, Centro de Excelência Física de Brasília. Lá também temos muita história para contar. Sensei já passou lá pra gente fazer a parte de preparação dele, nutricional, treinamento, parte médica, avaliação de exame laboratorial, já levou a esposa, o filho, os caras do UFC, uma galera, o próprio Guto Inocente, né? Guto Inocente, que é um parceirão nosso lá. Guto, um abraço, cara. Guto, um abraço. O Guto veio através do Sensei Marcos. Então, o Centro de Excelência Física tá aí à disposição de vocês também para fazer esse trabalho que eu considero hoje um trabalho mais próximo que seria do que um atleta profissional tem a nível de equipe, né? Inclusive, esse é um papo também, né, Cê, que eu tinha pedido, meu último pedido pro Sensei Marcos Silva foi ver se ele conseguia para mim um convite para ir lá no Centro de Performance do UFC. Tá aí, tá prometido. Vai acontecer, se Deus quiser. Maravilha, então vamos lá. Mestre, começa contando lá desse Mundial Master, que foi quando a gente se conheceu. Me lembra essa história aí, como é que você chegou até mim e como é que foi essa experiência desse 2003 Master? 2003 nós fomos convidados, que eu já havia abandonado o Xiajô, as áreas de competição, e aí me convidaram para lutar um Campeonato Brasileiro Master pela equipe do Distrito Federal. Eu lutei, a gente conseguiu bom resultado e eu lutei nessa competição no peso pesado. Lutei com 114 quilos. E aí eu falei, não, mas vamos lutar o Mundial o Mundial no Japão. Aí eu falei, nossa senhora, finalizar minha carreira no Mundial no Japão de judogi branco, de kimono branco na Kodokan. Kodokan, para quem não sabe, é a meca do judô. Então, eu falei, nossa, é a minha oportunidade, né? Aí resolvi, eu falei assim, mas eu tenho que lutar no meio pesado, no abaixo de 100 quilos, né? Aí quem é referência para isso em Brasília? Quem sempre foi e continua sendo? Fábio Veras. Aí fui atrás de Fábio Veras. Fábio Veras me preparou. Lutei o Mundial no meio pesado, com 98 quilos. Me classifiquei no peso e me classifiquei no equipe. Então foi um grande encerramento de carreira para mim. Você tava com uma lesão, você tava com alguma lesão, não? Eu lembro que você lutou com, cara, alguma... Eu rompi o peitoral num treinamento, eu rompi o peitoral direito e o bíceps, uma chave de braço, e falei assim, não, mas eu não posso perder essa oportunidade. Foi assim mesmo e deu certo. Acredito que eu iria um pouquinho melhor naquela época, mas eu lutei desse jeito e deu certo. Valoriza mais, né, cara? O fato da gente superar, não se entregar. Eu acho que nesses 20 anos aí que a gente conviveu, a gente teve a oportunidade de ter relacionamento pessoal com as famílias, com as esposas, indicações que você deu pra mim a nível de trabalho, negócios que nós fizemos também, porque você já, né, enfim, já comprou o suplemento lá na loja, e isso vai construindo uma relação de muita confiança. Então, eu agradeço muito a Deus ter a oportunidade de conviver com pessoas do bem que formaram o caráter de muitas outras pessoas. Eu sei que você deu muita aula também infantil, né, de judô, teve um trabalho com os indígenas. Cara, é uma história de vida bem legal. Foi. Passei muito tempo da minha vida num trabalho, foram 23 anos em desobstrução de área indígena, né, para quem não sabe.
grande parte da fronteira do Brasil dentro de área, tem área indígena. E foram anos de muito aprendizado, foram anos de muitos perigos, né? Mas que nenhuma escola jamais poderia me ensinar, né? A valorizar as coisas que nós temos aqui na cidade, as coisas que nós temos, as facilidades que nós temos. Então, eu agradeço demais essa fase da minha vida. Mestre, me dá um exemplo dessa experiência tua com os povos indígenas. O seu pai é um mestre índio, também é uma referência né, no judô e o pouco que eu sei, assim, trabalhou com segurança de presidência, não foi isso? Meu pai é a maior referência que eu tenho na minha vida, logicamente, porque ele vem muito de baixo, é uma pessoa que não teve o primário, chegou a diretor do Senado Federal, montou a Polícia Legislativa do Senado, Polícia Legislativa, né, do Senado, trabalhou com vários presidentes da República, é uma pessoa autodidata, sempre foi, e na genealogia do BJJ, do Jiu-Jitsu, ele está ali mais ou menos na mesma linha ali do Sensei Carson Gracie. Carson Gracie, que me deu a faixa preta de Jiu-Jitsu em 96 no Japão. Pô, não sabia não, cara. Experiência, grande amigo do meu pai, e eu tive essa honra de ser otorgado por ele. Aí a vida foi me levando a seguir os passos do meu pai. Meu pai fez vários cursos na Amazônia, trabalhou com os índios também na Amazônia, lá no início dos 70. E eu me vi, em um determinado momento da minha vida, fazendo a mesma coisa. Hoje eu sou faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, trabalhei com os índios, amo a área de segurança, e é tudo que eu aprendi com meu pai. E assim, não foi nada premeditado, não foi nada, mas eu vejo hoje que ele realmente é a minha grande fonte inspiradora. Excelente, mestre. E a gente... Então, assim, partindo desse campeonato mundial master, que foi, assim, o seu encerramento de carreira competitiva. Aí houve uma transição para você se tornar um treinador de atletas de alto rendimento. E lógico, era o início também do MMA, que a gente conhece hoje como a Copa do Mundo das artes marciais, o UFC. Aquilo tudo estava começando e você, ao mesmo tempo, estava também começando a trabalhar com a preparação de atletas. Na verdade, eu comecei a ser técnico muito cedo, né? Então, nessa época aí de 2003, eu já tinha dirigido a equipe do Distrito Federal e já tinha lutado, já tinha visitado o Japão antes para treinamento, já tinha visitado o Japão para lutar. E dessa vez eu fui para o Japão para lutar já no nível de campeonato mundial, é outra situação. E quando eu voltei para o Brasil, começou uma possibilidade muito grande de dirigir equipes. E em 2004, eu tive a grande oportunidade de sem medo de ser feliz com o que eu vou falar, dirigir a melhor equipe que o Distrito Federal já teve, que foi a equipe da UDF. Que foi uma equipe que foi campeã de tudo que disputou. Pegou um Dream Team do judô. Dream Team. Foi um time que eu pude, como dizer de uma forma mais tranquila, eu pude dirigir todos os atletas, não eram meus alunos, eram meus atletas, mas assim, eu tive a oportunidade de hoje saber que tem pessoas que se formaram pela UDF, pessoas que conheceram países por causa da UDF, pessoas que tiveram acesso a treinar com a equipe do Japão por causa da UDF e outras grandes equipes. Fazíamos estágios técnicos 2 vezes por ano, quando mais. E a UDF foi assim, foi um projeto que eu fico muito triste
de que as faculdades hoje, os grandes colégios e as grandes faculdades não investam nisso. Porque pessoas que não tinham condição de se formar, hoje têm sua profissão, hoje são bem-sucedidos, e em função disso, em função do judô, em função do esporte de alto rendimento. Era um projeto em que eu pude contar com bolsa na companhia atlética, com bolsa na UDF, material esportivo, viagem, alimentação, tudo. Tudo, eu não tinha o que falar. A UDF foi um projeto campeão. E ao passo que nós, em um dos brasileiros que nós disputamos, um dos brasileiros universitários que nós disputamos, nós ganhamos peso absoluto, masculino, feminino e equipe, no mesmo brasileiro. Yes. Então foi algo que eu pude contar com atletas de todas as associações de Brasília. Ninguém lutava pela federação, pela UDF, não existia esse tipo de cobrança. Ó, a UDF não era federada. Você não pode ir lá, não pode aparecer com fulano. Todo mundo era bem-vindo, todo mundo treinava, todo mundo lutava. Foi muito bom. Então, daí para frente, aí galguei seleção brasileira, consegui dirigir a seleção brasileira em alguns eventos. Dirigi pessoas fantásticas como Thiago Camilo, dirigi Fulvio Miata, dirigi Daniele Zangrano, Fabiano Yucuda e vários outros. Luciano Correia, aqui de Brasília, campeão mundial. Érica Miranda, Kathleen Quadros. Ou seja, eu sou muito feliz com o judô, né? O judô me proporcionou muitas aberturas e eu sou cristão e muitas vezes eu vejo vários links dos ensinamentos do Sensei Jigoro Kano com coisas que a gente vê na Bíblia e assim, são situações totalmente diferentes, porque na Ásia, naquela época, o cristianismo, os evangélicos não existiam, né? Então, assim, são coisas que para mim tem tudo a ver. Eu tento pautar minha vida dentro do que o judô e a Bíblia pregam. Então, eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz. Maravilha, mestre. E assim, o judô, então, ele te impulsionou para a carreira esportiva de alto rendimento. E em que momento entrou o UFC? Os atletas de MMA, esses, inclusive, depois eu quero que você cite os nomes dos atletas de renome para o pessoal entender o nível que você já chegou a trabalhar. Você teve nos Estados Unidos como head coach da Black Zillions, né? Nessa oportunidade que eu fui para o Japão em 96, por isso que eu falo muito que só Deus mesmo para colocar as peças, né? Com certeza, cara. Estávamos no avião e quando descemos em Los Angeles, como conexão em Los Angeles para Narita, entra pro próximo voo CCK São Grace e Valide Ismail, sem nenhum combinado, nada. Quando os dois se viram depois de 30 anos sem se ver, foi aquele encontro, dois touros se encontrando, saíram se esmurrando, se abraçando, se beijando, e aquela coisa e todo mundo não sabia o que era, se era briga, e os dois, enfim. Uma coincidência inacreditável, né? Eles ficaram muito felizes. E dali a gente começou aquele relacionamento e tal. E como nós tínhamos um hiato de coisa de 5 dias para começar porque eu ia dirigir a seleção brasileira para a Copa Jigoro Kano, que é a atual Grand Prix do Japão, no masculino e no feminino em Fukuoka. Só que eu estava chegando 5 dias antes. Também não sei por que 5 dias antes. Os exatos 5 dias para que nós ficamos com a equipe do Pride, antigo Pride, no Japão. Foi quando eu vi os caras que eu só via na televisão. Eu estava no backstage com eles, andando ali, sem nada combinado, absolutamente nada combinado. Aí fiquei no corner do Valide, nessa luta dele, sem nada combinado também. O Valide ganhou, aquela coisa toda. Todo mundo foi embora. E eu fui para meus afazeres no judô. Anos depois,
meus alguns atletas meus começaram a disputar jiu-jitsu também e começaram a migrar para o Rio de Janeiro. Foi quando apareceu a Brazilian Top Team, que era a BTT no Rio. Uhum. E começamos a frequentar a BTT no Rio, aquela coisa toda. Em 2008 tive a oportunidade de 2008, 2009 tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e conheci a ATT, American Top Team, que hoje é o maior time do mundo. E fui lá, visitei, fiquei, me apaixonei, aquilo todo, tal. Meses depois, virei a chave e fui embora. Só que eu fui embora sem imaginar que eu ia conseguir usar o judô para o MMA. Porque o jiu-jitsu nem se fala porque lá é a meca do jiu-jitsu hoje, né? Os maiores lutadores de jiu-jitsu migram para os Estados Unidos, migram para fora do Brasil. Tem essa cultura hoje. Hoje não, desde sempre. Lá oportunizou para muitos lutadores de jiu-jitsu uma vida muito melhor do que no Brasil. Então, a ponto do jiu-jitsu entrar lá na Arábia Saudita como formação escolar, não é isso? Tem essa história? Isso é real, né? É real, é a arte do que o sheik mais que os sheiks mais valorizam, né? Tanto o jiu-jitsu de kimono como o no-gi, o sem kimono, e eles gostam demais. Então o jiu-jitsu foi difundido nesse nível, né? Eles se lançaram pelo mundo mesmo e foi sucesso, e é um sucesso total. Aí o que acontece? Em 2008, 2009 eu fui para lá, para os Estados Unidos. Mas aí assim, pensando em quê? Ser professor de judô. Porque logicamente lá nos Estados Unidos o nosso judô é muito valorizado. E eu vi espaço dentro da American Top Team para outras situações que para mim eram muito tranquilas, que era formação, criança, preparação física, que tinha um espaço, que tinha aberto um espaço logo. Quando eu cheguei, um grande preparador físico que existia lá, o professor Benkei, tinha acabado de sair da American Top Team, e eu fui inserido como preparador físico de alguns. Comecei a trabalhar no Kids, ou seja, em pouquíssimo tempo eu estava com várias turmas, e alunos de personal e outras situações. É uma situação totalmente diferente do Brasil. Se você tem know-how, se você tem a expertise, você tem espaço. Eles valorizam muito quem realmente pode ensinar. Se dedica a aprender e a ensinar. Uhum. E aí eu comecei a olhar muito todos os treinos que eu tinha essa oportunidade. Eu tava entre os melhores e comecei a olhar todos os treinos. Aí eu via o treino do wrestling, que fantástico, um treino nível altíssimo, muitos caras são muito fortes, é outro tipo de gente, impressionante. Os treinos de Muay Thai, os treinos de boxe. Aí o que eu falei? Eu tenho que começar a me adaptar a esse ambiente. Ter a visão integrada, né? Você tem que ter a visão integrada. Porque eu sempre acreditei muito na multidisciplinaridade, sempre. Tanto é que na época da UDF eu tinha preparador físico, eu tinha psicólogo, eu tinha nutricionista, eu não me metia na área dos outros. Lógico, eu era o head coach, nós tínhamos as reuniões, e eu dizia como eu queria, quando eu queria, para quando eu queria. Mas como ser feito era com eles. É porque muitas vezes sobra pro treinador fazer todos os papéis. E quando não tem estrutura, o cara faz. Mas é lógico que se você puder distribuir as funções para os especialistas, eu até faço uma associação um pouco com o que é o Centro de Excelência Física hoje, né? Quer dizer, é você não só ter todo mundo lá, mas essas pessoas terem uma inteligência por trás dela, que é o cara que tem a visão integrada. O que me fez abrir a cabeça, assim, eu venho de uma situação em que, quando eu era criança, juvenil e júnior, musculação era proibido. Musculação era proibido.
O cara ia ficar duro, ia ficar sem elasticidade, sem velocidade. Exatamente. Eu lembro disso aí, cara. Aí, professores que eu sempre considerei up to date, e eu procurava seguir, eu sempre tive essa linha de buscar. Eu sempre tive o meu sensei, não que eu era um Ronin, né? Um samurai sem mestre, não. Eu tinha meu mestre, Sensei Miura. Mas eu tinha os outros que eu buscava, né? Porque eu queria mais. Eu tinha objetivos dentro do judô. Consegui quase todos. Então, e eu buscava isso. E a questão da preparação física era uma situação assim de sempre correr 10 quilômetros, sempre correr com o outro nas costas. Não tinha a sintonia fina, o que você realmente precisava para otimizar o tempo e chegar aonde você poderia. E individualizar, né? Era um treino geral, exatamente. Não tinha uma situação individualizada. Me lembrou o Bernardinho, cara, que eu considero um dos nossos melhores técnicos de todos os tempos, porque o cara começou a ter essa visão, primeiro calculista, racionalizada, né? De saber quantas vezes aquele atacante levantava e jogava pro lado direito, quantas ele acertava pra esquerda, qual é a altura que ele saltava, quanto que o cara tava de batimento e descansava, tal, para ele poder pegar e ter uma visão de cada indivíduo dentro do time e saber o que cada um tava precisando trabalhar mais. Eu tive essa felicidade de, como eu dirigi um time que eram 15 moças e 15 rapazes, eu tinha a felicidade de saber a hora que eu podia mandar atacar, porque eu sabia o que eu tinha na mão. E eu não acredito em coach, em técnico, em dirigente que não tem o time na mão, que não sabe com quem está lidando, que cai de paraquedas. Isso é um cara que fica ali, vai, solta, pega, e é o que é. Não é essa a função. Então, eu tinha isso tudo anotado. Hoje em dia a gente tem tudo dentro de aplicativos. Eu tinha anotado, tinha cadernos. Eu tinha cadernos de frequência cardíaca, de basal, de quantos caras acordavam. Eu sabia períodos de menstruação das meninas. Eu tinha, por baixo, 2, 3 TPMs por dia no time. Se você for avaliar, eram 15 moças, eu tinha 2, 3 TPMs por dia no time. Então eu sabia que até onde... O dia que não dava pra você apertar ela, você tinha que dar uma aliviada, faz todo sentido. E levava as outras, entendeu? Então, esse trabalho eu sempre acreditei. As coisas do biorritmo, acredito muito por exemplo, se você vai lutar no Japão, e o tempo de adaptação não vai ser um tempo de adaptação ideal, a gente tem que treinar aqui meia-noite, se você vai lutar lá meio-dia. A gente tem que treinar aqui 1h da manhã, se você vai lutar 1h da tarde. É o que é, entendeu? Essa situação, você tem que adaptar o organismo, porque 1h da manhã, sempre acreditei nisso, 1h da manhã você vai estar fazendo o quê? Você não vai estar preparado para lutar, você vai estar dormindo. O relógio biológico vai falar mais alto e o cara não está na melhor performance. Eu sempre achei isso. Então, a gente fazia muito essas situações, de ter essas situações diferenciadas. Aí, cheguei lá nos Estados Unidos, voltando para lá. O que aconteceu? Eu tive que tirar a armadura, tirar o kimono e começar a adaptar os nossos golpes para o sem kimono. E aí comecei a estudar Muay Thai, comecei a estudar o wrestling, comecei a estudar as outras artes, muito jiu-jitsu, para saber o que grade, trabalho de grade. Eu não sabia, não tinha noção do que era trabalho de grade. Eu conhecia ringue, não cage. Então, outro jogo, né? Já é outro jogo, é outra mentalidade que o cara tem que ter. É outro mundo. E aí foi dando certo. Eu achei que eu ia ensinar golpes grandes no meio do cage, passei a ser meu trabalho quase todo na grade. Mudou tudo. E foi dando certo. E aí eu comecei a ter os atletas, comecei a viajar, comecei a fazer alguns shows pequenos, shows que a gente fala, alguns eventos pequenos. E daí ia chegar um Bellator, chegar um Strike Force, aí depois ia chegar um UFC e começar a participar mais fielmente daquele mundo, né?
E foi assim que aconteceu. Isso na American Top Team, depois houve uma cisão e nós abrimos a Black Zillions. Foi daí que surgiu, é? Foi a cisão da American Top Team. Alguns saíram da American Top Team e eu fui junto. Porque eram alguns atletas que eu dirigia, que eu cuidava, aí eu tive que ir junto. E fui para Black Zillions. Não tinha nome, não tinha nada, ia se formar um time. Eu lembro que o Jorge Santiago tinha uma luta com o Brian Stan no UFC e de repente o cara ficou sem time, de repente... E a gente teve que resolver. Aí numa brincadeira de americano com brasileiro, mas como é que vai ser o nome disso aqui, disso aqui? Era o Rashad Evans, que é Hall of Fame do UFC hoje. Rashad brincando com um brasileiro, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é isso, como é que é aquilo. Mas aqui só tem negro americano e brasileiro. Então vai ser Black Zillions. Ficou maneiro o nome. Brincando, de brincadeira, blá, 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 Black Zillions. Saiu um nome massa. E ficou. Até a morte do dono do time. Quando ele faleceu, o time acabou. Mas esse time chegou a ser o segundo... Em 2 anos ele chegou a ser o segundo melhor time do mundo. Segundo porque eu digo de defesa de título e cinturões. Né? Então, ou seja, nasceu, cresceu, explodiu rápido. Rápido. E, infelizmente, terminou rápido. Hoje, os remanescentes desse time estão lá com o Henry Hooft, que é um grande amigo meu, holandês, técnico de trocação, de kickboxing e Muay Thai. E ele montou a Sanford MMA, mas lá na Flórida também. Mas aí é remanescente da Black Zillions. Mestre, eu fiquei com uma dúvida técnica aqui, assim. Na medida que o wrestling é uma luta onde o objetivo é jogar o adversário no chão, e o judô também tem essa qualidade, né? De você aprender técnicas de queda. De que forma o judô complementa o wrestling? É lógico que são 2 lutas diferentes, né? Mas eu queria entender a sua visão nesse sentido para o MMA. Excelente pergunta. Muito obrigado, Fábio. Nos meus treinos eu falava assim, se a luta for 3 rounds, nós vamos... Esse aqui é o 3º round. Nosso treino é o 3º round. O que eu quero dizer com isso? Porque as projeções do judô, as projeções do wrestling, 1º e 2º round, muita tração, muito braço, muita força, muito erguer. Judô também tem. Só que para você pegar esse nível de time no judô, demanda muito tempo. Ao passo que eu comecei a utilizar alavancas, varridas e posicionamentos de quadril. É porque o judô tem essa característica de você aproveitar a força do adversário para ele mesmo cair. Como eles fazem muita força, tem hora que é muita força, eles caem sozinhos. Em alguns momentos que eu estou mostrando alguma coisa, os caras caem quase sozinhos, sem eu fazer força. Mesmo porque hoje eu não tenho mais condição de estar trocando força com os caras. Assim, devido a algumas limitações que eu tenho, mas de hérnias e essas coisas. Mas quando eu estou treinando solto com eles, as projeções saem. Que são as varridas, os ganchos e algumas situações de quadril. Uso muita alavanca, underhook embaixo da axila, muitas situações de pegada, muitas situações de pegada na luvinha, quando eu descobri que quando você consegue segurar na luvinha ali, vira uma manga de kimono. Entendi. Aquilo ali dá um grip. Dá um grip forte ali. Fantástico. Porque o cara suado, você vai pegar no braço ali e já escorrega. Isso. Quando você pega na luvinha, não por dentro, porque é illegal grip, né? Uhum. Mas quando você pega aqui, no punho, é fantástico. Então, muitas situações me ajudaram. E a ambidestria deles. O que eu quero dizer? Quando você está num alto rendimento no judô, normalmente você, como no tênis, como basquete, os caras treinam mais um lado.
No MMA, eles treinam sempre, se for boxe, direto e jab, as duas mãos, os dois chute, eles treinam low kick com a perna da frente e high kick com a perna de trás. Então eles têm ambidestria. Uhum. E isso me ajudou demais. Porque qualquer perna que tenha lá na frente, os caras estão varrendo. Qualquer perna que tenha lá na frente, estão metendo um gancho. Fica automatizado pro Tanto cara a pra um lado oportunidade, quanto pro né? Deu oportunidade pro lado que for, o cara entra. Oportunidade. Então eu busquei isso. Muita coisa eu não sei fazer, mas eu ensino. Entendeu? Eu não faço, mas eu ensino. Entendeu? Porque eu não tenho ambidestria. Eles têm. Então, eu busquei e consegui fazer com que essa abertura de espaços eu assumi, entendeu? Então, quando eu vi que tinha essa possibilidade de varridas, ganchos e quadril, foi onde eu entrei. As artes marciais múltiplas se tornaram uma arte onde existe uma inteligência toda específica pro que se faz ali, como a gente falou da grade, né? Do que o cara pode fazer, o que não pode. O que acontece? Essa luta que a gente vai ter agora é a turma lá dos russos. Qual é o maior fundamento deles, que todo mundo fala? É o sambo. O que é o sambo? Sambo é um judô sem calça. Que tem outras técnicas também que no judô são ilegais, mas no sambo não. Mas eles usam varridas, eles usam quadril, eles usam quedas grandes e também usam as técnicas do wrestling. O que significa usar as técnicas do wrestling que eu falo que não? Porque hoje no judô, por exemplo, a catada de perna. Catada de perna hoje no judô é proibido. Sim. Mas é o morotegari. É um golpe do judô. Eu achava legal pra caramba. Peguei competindo ainda valendo. Valendo. Teguruma. O que é o teguruma? Técnica de projeção. Você pega, não pode. Então, mas eu peguei essa fase, então eu sei fazer. Eu sei ensinar. O single leg, que eles chamam, é o kibisugaeshi no judô. O que aconteceu com essas técnicas? Agora eu fiquei curioso, Marco. Isso não é mais ensinado no judô ou só é proibido na competição? Porque se não vale na competição, não sei se o cara tá ensinando na aula. Eu acredito, eu posso falar pelo meu dojo. Sim. Eu não ensino. Porque o público que eu trabalho hoje, você sabe, é um público AA. É um público que não tá para competição. Infelizmente, eu não tenho mais uma equipe de judô competitivo. Então, eu ensino judô clássico. Judô que o japonês... o que houve nessa mudança, na minha ótica? Aconteceu em alguns mundiais do Japão não fazer nenhuma medalha de ouro. Porque começou um jogo ali de perna, de pegar na perna e tal. O que estava acontecendo. Não tinha manguigola mais. Não tinha manguigola. Tanto é que hoje você vê um mundial hoje, um grande slam, o Japão é quase metade das medalhas, tem uma grande projeção. Por quê? É o judô clássico. Mas eu também tenho uma posição que jogou de ippon, tá valendo. Jogar de ippon o golpe perfeito. Então, jogou de ippon, tá valendo. Só que proibiram técnicas que são do nosso book. Uhum. Que eu não concordo. Se existe dentro do nosso book, é para ser feito. Meu pensamento. Então, mas já que nós temos que obedecer ordens, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mestre, nomes famosos aí que você já acompanhou. Você já trouxe o Pezão aqui no Centro de Excelência Física uma vez, em Brasília. O Guto Inocente, que é um atletaço. Me conta aí desses grandes nomes aí que você teve a oportunidade de, em algum momento, participar de preparação, consultoria, o que é que seja. Nossa, eu tenho até receio de... Mas assim, eu vou de trás para frente. Por exemplo, o Kamaru Usman, que até pouco tempo estava invicto.
Kamaru Usman chegou na Black Zillions, faixa branca de jiu-jitsu. Jorge Santiago fez um trabalho fantástico com ele. Ele amarrava a faixa desse jeito. Não tinha a menor noção de... o Henry fez mágica com ele. E o Kamaru chegou onde chegou. Entendeu? Anthony Johnson, falecido há pouco tempo. Michael Johnson, Rashad Evans, Vitor Belfort, Antônio Silva, Pezão, Gleison Tibau, Pitbull. Agora eu tive a oportunidade de trabalhar com os irmãos Pitbull em Natal, que são os donos do Bellator. São fantásticos, assim. São pessoas de uma humildade, eles têm um time muito grande lá em Natal, que chama Pitbull Brothers. Pô, não sabia não, cara. Tem um polo lá em Natal, então, de MMA forte com eles. Tanto é que o meu início de vida com o Borrachinha foi em Natal. Aham. O meu início de vida com o Borrachinha foi em Natal. Eu vi vocês colocando Natal, eu até achei, falei, pô, mas não é Rio, não é São Paulo, não, mas tem lá, os caras botaram um negócio lá. É outra situação. É outra situação. Lá o filho chora e a mãe não vê. E nem sabia que os donos do Bellator são de Natal. Não, donos que eu digo assim, não donos do show, donos do peso. São os donos do cinturão. São os caras que... Ah, sim. Eles são assim, super respeitados no mundo. Tanto é que agora inventaram a moda. O Patrício foi ser corner do Patrick no Japão. E uma luta ia caindo, o Patrício aceitou lutar, sendo que ele tinha lutado há pouco tempo em Chicago, não sei. Tinha lutado há menos de um mês em Chicago. E ele aceitou a luta lá, aí virou Rising contra Bellator. No Japão. O cara fez 5 rounds lá, sabe? Eles são... A galera que tem um negócio na veia, né? Você tá no sangue. É outro mundo. Então, é uma situação que eu tive essa felicidade de conhecê-los, trabalhar com eles. Assim, eu tenho receio de Jorge Santiago, Gesias Cavalcante, Fábio Melo. E, assim, trabalhar com coaches, com professores no nível de, como você falou, o pessoal da preparação física do futebol americano, do basquete. Pois isso vai trazendo uma massa crítica, né, pra gente, né, que tem a oportunidade de conviver com vários profissionais. É porque você não pode se fechar. Mas por que eu vou aprender alguma coisa? Do futebol americano é tração. O treino dos caras é tração. Eu preciso de elementos que me tragam a possibilidade de otimizar o meu atleta numa necessidade de tração. Isso, cara. Então, É aquela saída do cara que não é pra cima, igual um agachamento, ela é pra frente. Você vai bater de frente com o outro. E a gente não tem mecanismos. Infelizmente, a maioria das academias que eu conheço, a gente tem que fazer gambiarra para adequar o treinamento dos nossos atletas. Me lembra aquele hack squat lá que a gente faz ele posicionado ao contrário. Faz o contrário. Que me dá exatamente essa sensação, que você tá agachando e subindo para frente. Para frente. É outro tipo de... É um treinamento que eu coloco como específico. Para algumas situações. Não é um treinamento que você passa para um cliente de personal normal. Não dá. É isso mesmo. Normal, quero dizer, quem tá nos assistindo entende o que eu tô falando. Não é normal no sentido de ser um cliente que tá buscando... A musculação, ela também é uma atividade que poderia ter suas faixas, né? Você começou hoje, cara, você tá na faixa branca. Você vai fazer um tempinho aqui, você vai ganhar a faixa azul, um grauzinho. E é aquela situação que eu falo muito do atleta YouTube, né? Aqui, eu vi no YouTube e vou fazer. Isso eu tenho um receio, isso eu tenho... Por exemplo, você vê alguma coisa no YouTube que fulano tá fazendo, você tem essa avaliação crítica. Isso aí dá para fazer. Agora, você tem que entender que fulano que tá fazendo aquilo ali, ele é outro tipo de gente. Ele não é um ser humano comum. Então, não dá para um ser humano comum, um ser humano que não está preparado suficientemente para aquilo, fazer. E a gente vê gente tentando copiar algumas coisas. Isso vem de um princípio do judô. Você me lembrou agora do início de um treinamento de seleção de judô. Eu acho que era o Fulvio. Fulvio Miata. Fulvio Miata, exatamente. Eu tenho essa blusa dele e nunca mais esqueci. O primeiro slide dele nesse dia era assim,
Vê se eu me lembro, tá? 1.000 pra aprender, 10.000 pra dominar e 100.000 pra arrebentar, entendeu? Como querendo dizer o seguinte, é 1.000 só pra você aprender, 1.000 repetições, você tem que ir lá fazer aquele movimento, aquele exercício, executar aquela técnica, serve pra estudo, serve pra tudo, né? Repete, 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 você aprende, depois você fica mais ou menos bom, quando você chegar lá, 100.000 repetições, aí, cara, você aprendeu mesmo. É uma coisa muito que eu falo o seguinte, a gente tem hoje que adaptar os nossos treinos para os clientes de hoje em dia. É. O Marcão sofre muito com isso aí, cara. Eu lembro dele dando aula pros meninos e pô, a gente veio lá daquela escola lá de trás, que era mais dura, né? Era uma forma mais rígida de você tocar o treinamento e tal. Mas vai lá, fala aí. Ao passo de uma vez eu chegar para os meus superiores, com todo respeito, logicamente, e falar assim, vocês estão buscando um animador de auditório. Eu sou um sensei. Eu quero formar. Eu não quero passar tempo com as crianças. Uhum. Então, você hoje tem que adaptar os seus treinos para muita coisa. Porque a gente já chegou em um treino normal de academia, fazer 500 entradas do mesmo golpe. Ou seja, se você falar para o cara hoje fazer 50 entradas, ele vai sair do seu dojo e vai procurar outro. Uhum. Então você procura mecanismos, situações de que você não deturpa o judô, mas tem que fazer com que o seu treino seja um pouco mais dinâmico, um pouco mais lúdico e um pouco mais divertido. Para você atender um público em função do local que você trabalha. Ô, mestre, eu acho até que isso é uma característica de treinadores experientes. Entendeu? Que vai além da faixa, né? Porque quando você tem experiência em qualquer atividade, pode ser um treinador de arte marcial, de musculação, de crossfit, de LPO, de qualquer coisa. Você sabe tocar o treino pro iniciante e pro avançado, pro cara que não é competidor e o competidor. E até como a gente falou um pouquinho aqui antes, saber individualizar como é que cada um vai responder. Tem um que você tem que gritar na orelha e responde bem, o outro não. E você já desenvolveu, ao longo de tantos anos ensinando, a habilidade de sacar como é que você tem que agir com cada um. Eu costumo dizer o seguinte, treino você nivela por cima, aula você nivela por baixo. Porra, boa essa, hein, cara? Essa eu nunca tinha ouvido. É porque no treino eu posso... Fábio, vamos treinar hoje? Nós vamos treinar. Então você puxa e eu puxo lá de cima. Agora, Marcão, meu cliente está começando hoje, dá para você dar uma aula para ele? É diferente. Treinar, a gente treina com quem tá... Quem tá embaixo quer buscar quem? Quem tá em cima. Então, treino é nivelado por cima. Treino. A aula é por baixo. Entendeu? Então, eu costumo dizer, se um faixa preta hoje chega no meu dojo, onde eu trabalho, na companhia atlética, e ele quer randori, quer lutar, e quer... Eu falo assim, olha, não é aqui. Aqui não é isso. Aqui, meu público aqui é diferente. É um público que vem aqui para aprender a cair, que vem aprender golpes, aprender alguma coisa de defesa pessoal. Foi um pouco até do que o Schutz falou, né? Ele falou, cara, você tem que buscar o local. Não é que você esteja desvalorizando aquele sensei ou aquele dojo. É porque naquele momento você precisa de pessoas que estejam no seu nível para te puxar para cima. Puxar para cima. Assim, o Edson a grande referência, meu amigo de várias e várias décadas, e a gente já teve a oportunidade de viajar para muitos lugares juntos. E é uma referência para mim, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, né? Quer dizer, ele e alguns outros, né? Então, o Edson se manter nessa situação que ele se mantém hoje, focado em treino, viver o judô, eu posso dizer 100% do dia dele, porque ele é um árbitro, ele não pode ir mais longe em função da idade. Isso. Porque tem restrições. Mas é um cara que se dedica ao judô, vive o judô, respira o judô, e ele, Sensei Arraes, Sensei Miura, eu tenho um respeito acima da... Muito bom. Sensei, uma outra dúvida aqui, acho que muita gente deve pensar também. Como que é formado hoje, em 2023, uma equipe... Vamos exemplificar agora essa situação. Talvez vocês não saibam ainda, mas
O mestre tá indo agora para o camping do Borrachinha para uma luta que vai ser em outubro, é isso? 21 de outubro, UFC 294, uma luta dificílima contra o russo. Shimaev. Na verdade vai ser Brasil contra a Rússia, né? Vão ser 3 lutas, as três últimas lutas, Brasil e Rússia. E você vai estar lá e vai entrar com ele, nós vamos ver você na televisão, é isso? Ah, se Deus quiser. Ô, meu irmão. Se Deus quiser. Que show de bola. Trabalhar com Borrachinha, com Paulo Costa Borrachinha é um presente. Porque eu costumo dizer o seguinte, quem vem da arte marcial mesmo, judô, situação karatê, as artes mais tradicionais, quando entra no mundo do MMA, ele sente muito. Sente muito a falta de hierarquia, a falta de eu posso, a falta de algumas situações que para nós, artes marcialistas mais tradicionais, uma situação normal, para eles não existe. Literalmente não existe. E o Paulo Costa é muito disciplinado, é muito bom de trabalhar, escuta. Ele ao contrário de tantos outros, você tem que freá-lo. Acontece muito, hein? O perigo do Paulo é overtraining, porque ele treina, se deixar, ele sai da academia 9h30 da noite e assim, quando você vê ele tá chutando o saco, tá batendo, acabou o treino e você acha que já tá todo mundo tomando banho, você vê ele tá lá fazendo alguma movimentação. Se você não tirá-lo do treino, é um cara muito focado, é o cara, não sei se vocês sabem, é o cara mais testado pela usada. Já ouvi falar. Mais testado. Ele foi testado em momentos assim da vida dele que você não acredita. Que você não acredita a hora que ele assim, ele vai descer pra pesagem. O cara da usada chega lá, ele tá na banheira fazendo a última tirada de peso, os caras estão lá esperando o cara não tem nem veia. Tem nem veia, pá. E os caras é sangue? Sangue. Fazendo sangue? Sangue. Caramba, velho. Sangue. Não é urina, não. Então, ó, curiosidade, pra quem não sabe, os atletas hoje de nível internacional, de campeonatos mundial, de várias modalidades, seguem as regras da USADA, que é uma instituição internacional antidopagem e que tem as suas filiais em cada país. E assim... E aonde o cara tiver... confirma pra mim, Sensei, fiquei sabendo que o atleta, quando tá numa competição de nível mundial, ele tem que deixar avisado onde que ele estará a cada dia, a cada hora. Caso a comissão de dopagem queira fazer o teste, eles vão chegar a você. É um pouquinho mais cruel. Se ele estiver ranqueado no time nacional, ou se o atleta for um atleta do UFC, por exemplo, os outros shows eu não sei dizer, do UFC, ele tem que reportar à usada qualquer deslocamento dele dentro do estado, dentro do país, qualquer deslocamento, independente de ele estar competindo ou não. É o Big Brother mesmo, esse é o Big Brother. Se eu vou ali com minha família para Pirenópolis, por exemplo, eles batem lá. Se eles acharem por bem, eles batem lá. E outra, o cara não pode não estar lá mais de uma vez ou duas vezes. Tem as penalidades. Tem um limite, né? Você não pode falar que você vai para um lugar e dar um migué e vou para outro. Tem as penalidades, tem. Eu não sei, aí eu já não sei dizer quais são. Legal, né, mestre? Eu acho que a gente que vê essa história lá do Ben Johnson, lá de trás, né, cara? O objetivo do doping sempre foi criar uma competição justa, né? Então, no fisiculturismo é mais aceito, né, o uso de substâncias ergogênicas, porque tá todo mundo usando. Então, beleza, você tem, de certa forma, um equilíbrio ali, uma justiça. Eu tenho uma certa... Eu tenho um pensamento meio que diferente disso, em função da situação de quem tem condição e quem não tem. Porque tem gente que tem condição de burlar. E tem gente que não tem. Então tem gente que é pego com coisa idiota, coisa besta, coisa...
A gente viu muitos casos assim, né? E tem gente Muitos famosos que de bobeira fez um manipulado ali, não tava nem competindo. Pra você ter uma ideia, nesse último camp que nós fizemos em Natal, só quem pegava naquela garrafa de Secret Juice do Paulo, do Borracha, era eu. Pra você ter uma ideia, no nível de preocupação dele, uma vez eu fui dar uma água da minha garrafa, ele não aceitou. Caramba, velho. Uma vez eu conversei com o Moicano, lá no Cefis, ele falou pra mim, Messi, eu não faço nada manipulado. Nada, 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 nada. Pra não ter o risco de, cara, ter uma contaminação cruzada lá na mesa da farmácia, que, sei lá, vai que, né? O cara não toma. Eu não sei se o nível é esse. Mas dizem que uma partícula nada, se entrar no seu medicamento e você... Se tiver no sangue, meu irmão, aí você vai ter que explicar e aí é brabo, não né? tem explicação. E acaba a carreira do cara, Se tiver é no foda. sangue, você passa a sua vida inteira para construir a sua vida, sua trajetória. Duas entrevistas, duas reportagens derrubam tua vida toda. É impressionante como isso é... Agora, então, com o jeito que tá a rede social, como a coisa espalha assim de uma vez que... É muito rápido. E assim, as pessoas... eu tenho uma situação muito clara na minha vida que eu não idolatro ninguém. Eu não tenho ídolo. Assim, não tenho ídolo. Porque você idolatrar, você tá colocando um peso muito grande num ser humano que ele tá imperfeito, Ele é imperfeito. Ele é imperfeito. Eu só tenho um ídolo que foi perfeito e que é Jesus e mais ninguém. Eu não tenho condição de idolatrar ninguém. Porque sou fã de algumas pessoas, acompanho várias outras, mas idolatrar não. Porque você só se decepciona com quem você espera muito. Expectativa, né? E daí eu prefiro não. Então, essa questão hoje de você, aquele fulano, aquele cicrano, tal, não usar nada, não ter nenhum acesso a nenhum tipo de ergogênico, nenhum tipo de aditivo, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Com todo o controle que se existe hoje, com toda a situação que se existe hoje, mas mesmo assim eu acho difícil um pódio olímpico sem nada. É muito duro pro ser humano. É muito duro. É muito duro. E assim, sem nada que eu diga assim, não estou dizendo situações de... Porque se você for ver a lista aqui... A lista é monstruosa. É muito grande. E você tem esportes, por exemplo, onde o doping nem é o estimulador de performance, de força, nada. Eles são substâncias que deixam o cara mais calmo, como o arco e flecha. Vasosupressor. O arco e flecha, tiro. O salto também ornamental, né? Que o cara tem que vir de bananeira, muito concentrado para girar. O que é o tiro? O tiro é você batimento lá embaixo. Quase nada. Tá. Se você for um cara agitado como eu... Chega na competição nervoso, o cara não vai ser sniper nunca. Sensei, deixa eu te falar uma coisa. A gente conversou recentemente sobre a questão do UFCPI, né? Que é o Instituto de Performance do UFC. E eu tava conversando com o Sensei Marco sobre a minha vontade de conhecer esse local por ser um benchmark para mim, né? Assim, uma referência de o que a gente poderia fazer no Centro de Excelência Física de Brasília. E eu queria que você fizesse essa relação para mim um pouco do trabalho que você sabe que eu desenvolvo lá, que você acompanha desde o começo, né? Onde o objetivo é essa integração, é algo próximo do que eles têm lá, quer dizer, a gente poder fazer uma avaliação minuciosa, ter toda a matemática daquele indivíduo, né? Traçar uma meta, um objetivo, um prazo, e a partir dali começar a acionar os profissionais conforme a gente acha que precisa. É o fisioterapeuta, é o osteopata, psicólogo, é o médico e tal. A gente já fez alguns trabalhos juntos lá no Cefis, você já acompanhou outras pessoas, já indicou. Me dá uma ideia em relação a isso aí. Eu não consigo acreditar em alto rendimento ou em rendimento sem que haja uma integração de profissionais de várias especialidades. E o Cefis, ele propicia tanto o atleta de alto rendimento
quanto um ser humano comum, uma pessoa comum que quer viver melhor, ter qualidade de vida, cuidar melhor da família, cuidar melhor dos filhos. Então, o Cefis, para mim, além da questão do alto rendimento, que é uma coisa que eu vivo, é a questão também do ser humano. O tratamento lá, a forma que você é tratado, a forma que você tem de profissionais disponíveis para você, a questão da fisioterapia, a questão da massagem, a questão do exame. Você chega lá, já faz seu próprio exame, você já faz a parte nutricional, a parte de ergogênicos, o que você necessitar, você tem lá. Então é uma iniciativa fantástica que a Cefis proporciona para a população do Distrito Federal e para fora, né? Porque eu sei que você acompanha a gente até fora do Brasil. E que as pessoas tinham que ter essa possibilidade de frequentar, essa condição de frequentar, que existisse políticas até mais acessíveis, né? Porque eu sei que você ajuda muito, eu sei que lá é uma situação que você ajuda muitos atletas, ajuda muita gente, mas não é uma situação acessível para todo mundo. E que as pessoas pudessem abrir a cabeça, os homens também, abrir a cabeça, melhorar. Passou dos 40 anos, tem que estar fazendo suas reposições, mesmo porque, tanto em vários sentidos, hoje eu falo que hoje aos 55 anos eu não me troco pelos meus 30. Pois é, eu ia até fechar com o Sensei Marcos lá em 2021, a gente fez, cara, foi o projeto do ano, né? O Sensei Marcos falou, Fabão, precisando de uma ajuda, me ajuda aí e tal, e a gente sentou, cara, tava até no meio da reforma, eu lembro que a gente conversou numa salinha que tava ainda reformando, e eu já conhecia, já tinha várias avaliações do Maglar desde 2003, né? Isso foi 2021, foi 21. Foi 21. E aí, cara, eu lembro de conversar com ele assim, Sensei, você tava, lá pra 2003, você tava com, era o quê, 110 quilos? 100 quilos? 136 quilos. Não, mas lá pra trás, peso do ano 2000. 110, 108, 109. Aí ele veio subindo, tinha avaliação dele lá em 2016, 2017, 2018. Falei, Sensei, peso, cara, tá estourando, você tá batendo 136, a gente precisa dar um jeito nisso. Me conta essa experiência de 2021, cara, porque foi sensacional. Você pegou ali como se fosse uma preparação de competição, mas eu lembro de conversar contigo, a gente falou do seu pai, da saúde do seu pai, falando do seu futuro. Eu acho que eu consegui chegar no teu coração ali e falei, mestre, eu sei que você treina, você faz dieta, você já tem um conhecimento, você é preparador físico, cara. Agora tá na hora de você se colocar na posição de soldado e seguir aqui o script. É exatamente isso. A gente tem que pregar a humildade e o respeito, né? Em determinado momento, aí já voltando para a situação também lá em Natal, eu fui treinar o Borrachinha e ele falou, mestre, o senhor tá grande, hein? Muita educação, ele não quis dizer que eu tava pesado e gordo. Ele falou, o senhor tá grande, hein? Aí eu falei, não, cara, tô normal. E a gente não via, porque eu treinava, sempre treinei todos os dias, só que eu treinava e comia e compulsivamente. E tem facilidade, né? Você sempre foi um peso pesado, como sempre fui. Infantil já peso pesado. Sempre fui. Então eu costumo dizer que eu bebi 2 copos com água, eu já subi 2 quilos, né? Eu vejo às vezes pessoas querendo subir 3 quilos, eu falo, oh meu Deus, ô papai. Então, hoje eu não me permito, eu tenho uma pessoa, eu sou abençoado, eu tenho uma esposa que cuida de mim de um jeito especial. Só que assim, eu sou um gordo numa família de magros. Então, é difícil. Ninguém entende que hoje eu posso estar onde for. O Borrachinha agora, hoje estava rindo. Domingo eu estava comendo agora. O Borrachinha me ligou e eu vi o meu prato e falei, não é possível. Entendeu? Então, porque eu não me permito mais. Uma vez ou outra perdida, eu faço alguma coisa, mas eu não me permito mais porque eu sei o que eu sofro. Então, eu não me permito. Então, eu estou num camp, eu vou, arranjo um lugar, compro minha carne moída, faço meu cuscuz e é o que eu como. É cuscuz, carne moída, cuscuz com ovo e acabou. É só isso que eu como. E água com limão. E acabou. Mais nada. Porque eu não posso. Eu não tenho esse direito. Então, quando eu cheguei lá para você, eu falei assim, Fábio, eu preciso de ajuda. Porque eu não consigo mais
Eu não consigo mais passar pelo que eu tô passando de peso. E foi uma época que eu tava dando 12 aulas para criança por dia. Eu lembro, cara, trabalhando em pé o dia inteiro. Totalmente inflamado, muito açúcar, muito doce, muito isso, muito aquilo. Eu falo, Fábio, eu não entendo, eu treino todo dia. Eu corro, eu não entendo. Aí a gente começou a fazer conta. E falou assim, ó, você tá comendo isso, tal, tal. Eu lembro que eu comia não sei quantas 1.000 calorias por dia, você baixou para 1.500. Falei, Fábio, não existe a possibilidade. E existiu e hoje foi quando você falou, não, você tem que fazer uma reeducação alimentar. Eu falei, não, reeducação não, eu tenho que fazer uma educação alimentar. E foi isso. Eu não tenho direito de comer o que eu comia. Não tem. E a gente bateu ali, foi de 136 para 109, se eu não me engano. 108 e pouco para 9% de gordura. Cara, tem um antes e depois lá que foi, eu falei, o projeto do Foi ano. o case, né, que você Esse falou. case aí foi pro site, foi pro Instagram, a gente rodou nas redes sociais, porque foi muito impactante. Eu acho também que motiva, cara, homens e mulheres aí depois dos 40 que acham que já tá entregue pro, né? Não. Já tá morrendo, já eu falo o era, seguinte, eu não consigo. E se você quer ter performance dentro da sua casa, se você quer que seus amigos te vejam e olhem, caramba, porque muita gente fala assim, não tem, para mim isso não influencia assim. Você ser elogiado na sua idade, você com idade, as pessoas falam, caramba, eu não consigo treinar com você, eu não consigo e você dentro da sua casa, sua mulher olhar para você de uma forma diferente e você ter o respeito das pessoas, porque queira ou que não queira, o primeiro impacto é o visual. É o primeiro impacto. E dá autoestima, né? Quem não tem, né? Sente bem, né? Com o próprio corpo. Sente bem. Então hoje eu falo, eu não me troco pelos meus 30 anos. E eu indico a Cefis para todas as pessoas que tenham, homens e mulheres, que tenham essa intenção. Vá lá, você sozinho, muitas pessoas sozinhas não conseguem. Tem que ter ajuda, procurem ajuda, porque vale muito a pena você dar essa sobrevida para você. Tá? Você vai ter neto, quem tem filho mais novo tem que brincar com seu filho, você não consegue, e você vai ter neto. Então, sem ajuda você não consegue chegar no seu objetivo. Quem já está lá naquela situação de sobrepeso, de todo cheio de ácido úrico, colesterol lá em cima, essa situação toda, não consegue sozinho. Procure ajuda e a Cefis eu indico. Antigo Cine Centro São Francisco. Tinha que ser no São Francisco. Que para quem é de Brasília, eu tô falando para pessoas da minha idade. Né? Renato Russo estava tocando violão lá 50 anos atrás. Então, Mestre, para fechar, nos últimos minutos aqui, eu queria que você falasse um pouco, rapidamente, assim, da importância da suplementação e qual que é a sua referência lá do mundo dos suplementos. olha, Porque a gente vem de uma época que, né, como eu falei aqui antes, o suplemento era, cara, o bicho de 7 cabeças, era anabolizante, nutricionista odiava, achava que ia sobrecarregar o rim, o fígado, não sei o que, blá, blá. E hoje eu acho que a gente tem uma visão diferente, né? O suplemento hoje tá nas farmácias, tá nos mercados, tá bem mais acessível e utilizado pela maioria das pessoas. o que acontece? Toda vez que eu chegava no mundo dos suplementos, eu falava assim, o Fábio tá tomando isso? É isso mesmo. A minha referência é o Fábio tá tomando? Não era nem assim, preço, e logicamente que às vezes o preço dá uma freada na gente, mas o Fábio tá tomando? Porque assim, eu sempre busquei os melhores, sempre busquei estar junto dos melhores. Quando eu morei lá nos Estados Unidos, eu tinha as indicações, eu tinha clientes que tinham clínicas parecidas com a Cefis, e eu fazia as reposições, fazia os soros, fazia as coisas todas lá. E aqui no Brasil foi um hiato na minha vida, porque a Cefis ainda não fazia isso, e passou a fazer, e hoje é muito completa, e a gente tem essa condição. Então, a questão da suplementação lá no mundo dos suplementos sempre buscou muito os materiais mais puros, né? Exato. Você sempre falou isso pra mim, ó. A gente tá comprando ali, no final das contas, não é cápsula, não é o tamanho do pote, são quantos miligramas e gramas você tem do princípio ativo, que é o suplemento, o nutriente, né? O que interessa, na verdade. Isso o Fábio sempre falou pra mim. Porque nessa parte eu sou totalmente... Eu vou pelo que manda eu fazer. E as situações que eu sempre encontrei no mundo dos suplementos foi de muita qualidade. E o atendimento, né? O atendimento, o pessoal leva onde você leva os produtos para onde você
tá precisando. É um tratamento totalmente diferenciado, dependendo da negociação, ainda tem um desconto lá se falar que conhece o Fábio. Aí, ó, assistiu o podcast, já fala lá. Assistiu o podcast, lá tem o desconto do Fábio, entendeu? Então, Mundo de Suplementos também perto da Cefis, no mesmo centro de São Francisco. Messi, qual que é o seu Instagram? É Marcão Judô BJJ Master. Sensei, muito obrigado pelo seu tempo. Eu fico muito feliz, a gente está deixando essa conversa gravada para a eternidade. Acho que é uma coisa que a rede social permite hoje. Hoje eu vou vendo as lembranças do Facebook, aquelas lembranças antigas. E é isso, é a biografia que a gente escreveu e que hoje a gente tem essa possibilidade de deixar para as próximas gerações. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de gravar outros e borrachinha em outubro. Desejo muito sucesso para. Olha isso. Saúde perfeita. Desejo que todas as pessoas consigam chegar nesse ponto. Espero no dia, né, a gente já marcar de lá mesmo, eu já vou marcar contigo. Vamos fazer uma live de lá, de Abu Dhabi? Pô, vai ser bom, hein? Eu não sei se pode. Acho que eu fiquei sabendo que pode. Pode. As coisas são abertas. A gente pode tentar fazer uma live. E também a partir do dia 21, 22, eu quero estar trazendo a Vitória aqui para Brasília, do Borrachinha, e que vai ser muito bom para a carreira dele, muito bom para a minha carreira também, muito bom para Brasília. Amém. Deus abençoe, mestre. Amém. Amém. Aí, desliga a live.